Eu devo dizer a vocês que eu era uma pessoa feliz, assim, umas semanas atrás. Tá ligado? Sentia que podia platinar qualquer jogo existente na face da Terra. Então eu tive a ideia brilhante de platinar Ratatouille do PS2. Esse jogo incrível. Mas o criador dessa platina não teve amor paterno. Eu passei tanto tempo tentando platinar esse jogo que eu decidi dar umas friadas, tá ligado? É muito difícil aqui, vocês estão ligados. Pegar um jogo mais de boa, um jogo mais tranquilo. E eu tive a ideia de platinar um dos clássicos do PS2. Mas me fala, quem disse que eu não iria me estressar aqui, meus amigos? Então, rapaziada, sejam bem-vindos à platina lendária de Ben 10 Protector of the Earth. Um jogo que, com toda a certeza desse mundo, você jogou. E se você diz que não jogou, provavelmente você não existe. Reveja seus conceitos de existência aí, tá ligado? E não, eu não desisti da platina de Ratatouille, ainda vai sair, mas em breve. Assim que eu não tiver mais com vontade de destruir a Torre Eiffel. A platina aqui é baseada no seguinte: zerar o modo história, obviamente, pegar todas as cartas sumos espalhadas pelos níveis, são 3 cada nível, tirar nota A em todas as fases, que no caso é pelo tempo que você faz a fase, é uma speedrun basicamente, e fazer todos os desafios secretos, no caso são 5 só. 2 itens dessa lista são difíceis, o resto é muito suave, pra falar a verdade, totalizando 73 conquistas. Iniciei o jogo direto no modo hard, e começamos a história onde Ben 10 está viajando com o Vomax e a Gwen. Um mosquito aparece enquanto ele dorme e suga os aliens do Omnitrix. Então, um meteoro cai no Grand Canyon e ao acordar, o Ben percebe que perdeu a maioria dos seus aliens. Então, a gente começa indo investigar o meteoro apenas com 4 braços e os chamas do Omnitrix. Nesse nível, extremamente clássico aqui. Segue estilo de qualquer beat'em up aqui. Bate, avança, plana, e chega no boss final da fase, que é um dos robôs de Vilgax, onde depois de bater nele com um chama e usar muito Quick Time Event, ele é derrotado e vem a primeira conquista, liberando também o XLR8 com esse cristal aí do Vilgax. Já na próxima fase vai seguir basicamente o mesmo trajeto, mas agora em um deserto. E aqui já começa a aparecer um pouco mais de puzzle. Tem as cartas que a gente pega no meio do caminho, mas eu vou deixar pra limpar elas quando a gente zerar a história, tá ligado? Assim fica mais organizado, por assim dizer. No mais, a gente apanha pra caramba aqui, mas fecha a fase e ganha mais uma conquista. E então a gente descobre que os Cavaleiros Eternos estão lutando contra o Vilgax, e que Enoch, o líder deles, tá roubando tecnologia da Área 51 pra fazer uma arma. A fase seguinte eu acho muito legal ser de noite, tá ligado? Mesmo que não muda muito no jogo em si, mas nessa fase tem muito mais plataformas, e eu amo plataforma. Mas continuando com a perseguição do Enoch, a gente derrota os capangas infinitos deles, os Cavaleiros Eternos no caso, sobe pelo elevador e luta contra ele. E ele dá muito dano, inclusive eu não esperava que ia ser tanto dano, pra falar a verdade, mas depois de derrotado ele foge em um robô feito com a cara dele, porque é um pouco egocêntrico, né? Mas beleza. E a gente libera mais uma conquista. E então, seguindo ele, a gente encontra ele em uma represa, tá ligado? De energia. Onde aqui o nível é só uma boss fight. Como sempre, nesse jogo todo do Ben 10, cheio de Quick Time Event. Eu não tô reclamando, eu gosto bastante de Quick Time Event. E depois de derrotar ele, ele é derrotado definitivamente. E a gente libera o Bala de Canhão, que assim, de longe é o melhor alien desse jogo. Ah, mas tem o XLR8. Não, ele não é a melhor alien desse jogo. E vem, é claro, mais um achievement. E segue pra São Francisco. A fase seguinte é só uma arena, a gente derrota todo mundo em 5 segundos. E tem mais uma conquista, é claro. E Kevin 11 das caras, saindo do Nudificador. Como nada nessa vida é simples, ele traz uns vermes de planta junto com ele, que domina essa região toda dos Estados Unidos, é claro, porque segue o mesmo princípio da Marvel. Ah, o mundo tá sendo dominado? O mundo. Segue pra cidade, sendo abraçado pelo frio do perigo noturno, é claro. E atravessando a cidade, a gente fecha a fase e ela vem pra gente, é claro. O Kevin aqui sequestra o Vomax. A gente passa pelas inúmeras plantas nessa fase e encontra ele finalmente. Depois derrota o Kevin em uma luta simplesmente épica, assim, tá ligado? É muito legal isso de ver ele usando vários aliens e você usando só um e derrota ele. Não faz nem sentido, mas é isso aí. E ganha mais uma conquista. Liberando o Vomax, a gente vai atrás agora da planta mãe, que o Kevin já tragou aquele verme do Notificador. E nessa fase, surpreendentemente, eu consigo pegar todas as cartas sumo logo
logo de cara, sem nem precisar fazer backtracking. Com isso a gente ganha mais uma conquista. E fechando a mesma fase, vem a dobradinha pra nós. Depois a fase seguinte é só a boss fight contra a planta mãe na torre de iCarly. E depois dessa luta incrivelmente difícil, eu admito, mais uma conquista. E também a gente libera o Cipó Selvagem, vulgo o pior personagem desse jogo. E também o último alien liberável. Não, infelizmente não temos mais, não tem o diamante, não tem o fantasmático, nem o besta. O Vulmax, depois de pensar muito, junta as peças e percebe que Vilgax, na verdade, tá por trás disso tudo. Mas então é mostrado que não só ele, mas também os Sky, não sei, o fantasmático do mal lá, tá junto com ele, tá ligado? Inclusive, ele que soltou Vilgax do nulificador, onde ele tava preso. Segue pra mais uma arena, onde a gente fecha ela bem de boa, com o tempo A, inclusive ganhando 2 conquistas. Na próxima fase, seguindo atrás de Vilgax, a gente acampa, tá ligado? E no meio desse acampamento, a gente é atacado por monstros dos Skies, do fantasmático lá. Bate um monte desses bichos imortal, chato pra caramba de matar. Inclusive, consegue de novo 3 cartas de summon nessa fase. E no fim da fase a gente encontra o Rex do nada aqui, tá ligado? Perdido. E uma luta mais que épica, a gente derrota ele e descobre que ele tava possuído. Olha só. E claro, ele libera mais um achievement. Na próxima fase a gente descobre que ele invadiu a base dos encanadores e roubou um item assim poderosíssimo, tá ligado? Então a gente passa pela base toda dos encanadores indo embora dela. Inclusive, o basezinha complexa, tá ligado? Imagina quem tem que buscar um café simples aqui. E tem mais uma pra conta. Segue pela cidade atrás do fantasmão lá, mata 1 zilhão de capanga dele, e eu já disse que são muito chatos, e são chatos de verdade mesmo, e passando pela cidade toda mais uma conquista. E enfim, chegando nele, que admite que roubou os encanadores pra energizar 3 dos monstros dele pra derrotar a gente dá um cacete não só nele, mas também nos 3 monstros dele. Faz um puzzlezinho no meio da fight, por que não, né? E depois bate mais ainda nele pra não perder o costume, tá ligado? Manda ele pro nulificador e ganha mais uma conquista. E ao invés de desbloquear o fantasmático aqui, que seria épico, a gente só desbloqueia o próprio Ben 10. Incrível. Que iria servir mais pro controle mestre mais pra frente. Digitem F em respeito ao fantasmático que era pra existir nesse jogo. A fase seguinte é só mais uma arena. A gente derrota todo mundo e ganha a conquista. Bem simples. Segue atrás de Vilgax, é claro, e chegamos em uma região dominada pelos monstros do Doutor Animal. Depois de bater nos bichos dele, a Gwen acaba sendo sequestrada pelo próprio Doutor, tá ligado? Mas a gente ganha mais uma conquista. Então, no pântano, seguindo por trás de pistas da Gwen, onde ela pode estar, no meio dessa fase a gente completa todos os upgrades do bola de canhão, bala de canhão, raio de canhão, sei lá, como você quer chamar. Mas tem mais uma conquista, que libera um ataque que eu vou usar assim pelo resto do jogo, que é esse aqui. É só você spamar o bolinha, que ele faz tudo, tá ligado? Não precisa fazer mais nada. E nessa mesma fase, eu pego também 3 cartas sumos dali, com mais um achievement. No fim dessa fase, a gente vê o Clancy, derrota ele, e ele diz que o Doutor Animal planeja transformar a Gwen e o mundo todo em animal, tá ligado? É cada um com um plano diferente aqui. Por que não, né? Ben 10 e claro, mais uma conquista. Segue pelas dicas dele, passando pela cidade, e aqui a gente acha mais 3 cartas summon nessa fase. Upa o XLR8 no máximo, com a mesma conquista, e chega no navio, que levaria ao doutor, tá ligado? Mas antes, eu também upo o Chamas no nível máximo, faltando só 2 aliens pra eu completar, tá ligado? Todos os aliens. E completa a fase também. Chegando nele, que tem uma plataforma de petróleo, a gente tem que derrotar ele e o animal dele aí, sei lá, o que é esse animal. Então, derrotando ele, a gente libera a Gwen e mais 2 pra conta, porque eu fiz essa fase no tempo A. Derrotando ele aqui, a gente também não libera mais nenhum alien, mas a gente libera o controle master, ou seja, a gente vai poder ser um alien e virar outro do nada, tá ligado? E é aí que aquela transformação de Ben entra, porque no meio das transformações, você pode virar o Ben aqui, aí aparece o íconezinho dele. E então o Doutor Animal, que aparentemente estava com o Vilgax, tinha nos revelado que o plano de Vilgax é na verdade jogar a terra toda no nulificador, e a gente vai, é claro, atrás de impedir. Segue por mais uma fase arena, bem de boa de completar, se bem que na verdade essa aqui foi um pouco mais chatinha, mas vem a conquista. Anda pela cidade dominada pelos portais do nulificador, que assim, dão IK, é só você relar que você morre em stack aqui, não tem conversa, mas passa de boa com o tempo A, inclusive, ou seja, 2 conquistas. Invade a base espacial, derrota geral que tá ali, tá ligado? Aparece na frente, tá tomando porrada. É isso o jogo todo. E como nada dessa vida é fácil, antes de partir atrás de Vilgax, Leon Senseis lutar contra a gente, tentando defender o papai Vilgax.
derrota ele e ainda completa no tempo A. Época fácil. E enfim chega na última fase, a batalha contra Vilgax. E aqui ele obriga a usar todos, tá? Todos os aliens que você conquistou ao longo do jogo. Por isso acaba sendo uma luta bem épica, pra falar a verdade. Tem uma parte específica pra cada alien aqui. E no final a gente joga ele no espaço e ganha mais uma conquista, também de fazer o tempo A. 2 conquistas pra conta. Então bem na hora que o Ben vai recuperar todos os aliens dele, tudo explode e ele ganha nada, tá ligado? Sem diamante, sem fantasmático, sem nada. E no fim eles saem pra fazer um lanche todo feliz. Mas no fim disso mostra uma cena de Vilgax prometendo que iria voltar. E bom, pelo menos no Ben 10 clássico ele não voltou, porque nunca existiu um Protector of Earth 2, só os jogos Ultimate Alien, etc. Curiosamente, mesmo assim a gente cai no Nulificador e faz mais uma fase arena aqui, que é meio que uma fase extra. Como todas as outras, a gente fecha ela de boa. E finalmente no final eles ficam ali com o Vomax tentando descobrir uma forma de sair daquele lugar. Antes do farm de cartas, meus amigos, eu queria falar que eu tenho uma meta. Se eu chegar a 20 mil inscritos até o fim do ano, eu vou estar platinando Cuphead. Isso mesmo, se vocês querem ver isso acontecer, se inscreve aí. Muito obrigado. Agora vem a hora de farm de cartas de nota S, terminar de upar os aliens e tudo mais. Basicamente o grind infinito. Então, vambora nessa. Começando, é claro, pelo nível 1. De início tentando limpar as cartas e as notas As ao mesmo tempo. E nessa fase aqui eu upo todas as habilidades do 4 braços. E bem de boa eu acho todas as cartas, tá ligado? Então eu volto na mesma fase e faço o tempo A dela. Mas eu percebi que seria melhor eu fazer as runs de nota A e depois pegar todas as cartas. E assim foi, tá ligado? Segunda fase eu rushei com bola de canhão e peguei minha nota A tranquilo. Já fui correndo pra terceira e nessa fase foi um pouco mais lenta, tá ligado? Mas é só rolar tudo com bola de canhão que é GG. Em 2 segundos eu mato o boss e tava lá ela. Na próxima, que era só uma boss fight, eu sofri um pouco pra acertar os inimigos, mas sem muita dificuldade aqui também. Eu fecho a fase tranquilo com nota A. Na seguinte, que era uma do modo arena, cara, só spamar o bolinho aqui que, nossa, fichei com uma folga absurda aqui, tá ligado? E na próxima, no meio da run, eu consigo upar todas as habilidades do Cipó Selvagem. O pior além desse jogo, eu quase nunca usei ele aqui. Fechando todos os aliens e logo mais, dei uma nota A, é claro. Dessa outra aqui, eu não sei por que eu tive tanta dificuldade nesse estoco de madeira aqui, tá ligado? Mas como eu derrotei o Kevin em 3 segundos, tá ligado? Eu recuperei o tempo e tirei minha nota A. Seguindo, eu morri tanto que eu simplesmente não consegui passar dessa planta aqui infernal, tá ligado? Então eu deixei pra passar ela depois, onde nessa fase, por mais que tenha muitas plataformas, foi a primeira que eu consegui passar, tá ligado? Sigo pra mais uma das arenas, disponho bolinha e fecho tranquilo aqui. Sigo pro forte histórico, ruxo ela em 5 minutos. Essas fases aqui, mano, pra falar a verdade, são bem tranquilas, tá ligado? Agora, em mais uma arena, eu spamo barrinha de novo, não tenho o que fazer, eu só fiz isso mesmo, me perdoe. Mas aqui, diferente das outras, eu morro pra cacete aqui. Mas no fim, o bem vence. Sigo a jornada rushando com bola de canhão, mato finalmente esse Frankenstein e tiro minha nota A. A próxima tinha plataforma pra cacete, mas também não foi nenhum grande problema. Agora eu chego novamente no boss, o fantasmático lá, e perdi aqui, mano, algumas vezes. Assim, algumas que eu falo são bastante. Mas spamando bolinha no final, ele também é derretido, tá ligado? Corro depois pela noite noturna bem noituada mesmo, onde eu derreto o Rex. Meu Deus do céu, quanta conquista, tá ligado? Eu volto depois pra Plantona pra nossa revanche e finalmente eu consigo meu troféu depois de bastante tempo. Eu acho que foi tipo, sei lá, meia hora pra conseguir esse A. Eu vou pra New Orleans e sem nenhum segredo aqui, na verdade, foi igual manteiga, tá ligado? Eu consigo minha nota A. Chegando na reta final, eu vou pra Bairro, o pântano lá, tá ligado? Que é uma fase que acaba sendo complicada por ser longa, tá ligado? Mas não difícil. E agora, enfim, faltava apenas mais uma, que era a fase Mickey Bônus do Nulificador. E terminando ela, eu consigo terminar todas as speedruns desse jogo, deixando o caminho livre pra farmar somente as cartas Sumo. A primeira fase já tinha pego as cartas, então eu começo por essa aqui que faltava apenas uma. E só de dar uma passeada pela fase, ela já aparece. E o melhor, aqui você não precisa completar a fase pra contar que você pegou algum coletor.
inevitável. Como vocês viram, eu decidi meio que seguir uma ordem mais aleatória aqui, pra não ficar repetitivo tudo exatamente na mesma ordem, tá ligado? Então eu sigo pra área 51, onde eu admito que eu não achei a carta e tive que olhar no YouTube. Me perdoem, eu sou poser de cartas de Ben 10 Protect of the Earth, mas tá na mão também. No segundo nível eu só tive que dar um pulo aqui, outro ali, pipipi, popopó, e tava na mão também a carta. Então eu vou pra Plumber Base, que tinha um puzzle aqui muito chato, cara. Na verdade a fase toda é feita de puzzle, mas enfim, ela tava na mão. Em Chicago Lake, eu acho que foi aqui eu mais fiquei perdido, pra falar a verdade. Andei bastante nessa fase aqui até achar. E pra falar a verdade, ela nem tava tão escondida assim, a carta, mano. Em Washington DC, eu precisei de só uma run pra fechar aqui, como na maioria das fases também, né? Em Ipicanavir, cara, parecia que as cartas estavam, sei lá, se escondendo de mim. Eu chegava perto e elas iam pra outro canto do mapa. Foi um inferno, mas nada que eu não encontre. Vou pra fase que era do Kevin 11. Essa aqui a carta tava na cara, tá ligado? Não tinha como errar. E por fim faltava só São Francisco, com apenas uma única carta sumô. E ao pegar ela, eu tinha acabado de pegar todas as cartas sumôs do jogo. Amém. E junto dessa conquista veio a conquista de liberar a artbook completa desse jogo, que você ganha depois de fazer 100% do jogo. No caso, todas as cartas sumôs e todas as notas A. Aqui não inclui os desafios secretos, que é o próximo item da lista. E agora, como eu disse pra vocês, faltava apenas mais um item e eu fechava o jogo todo, que eram justamente os desafios secretos nas arenas, onde eu só tinha que terminar a arena refeita de uma forma mais difícil que a original e em um tempo bem baixo. Por algum motivo eu decido começar pela última, que era obviamente a mais difícil, mas eu não imaginava que seria tão difícil, cara, mas tão difícil. Eles enfiaram simplesmente todos os bosses que podiam do jogo aqui, tá ligado? Tipo, tem uns 5 bosses aqui. A tática de spamar a bolinha com bola de canhão não funcionou tão bem aqui, cara, porque eu morri muito aqui, pra falar a verdade. Mas depois de um tempo eu consigo, que o bola de canhão nunca me decepciona, e sigo pra Riverboat, que também foi uma das mais difíceis aqui. Eu acho que esses desafios no geral são as coisas mais difíceis dessa platina, tá ligado? Tanto que eu morri pra esse bicho aqui que parece diamante, que poderia ser o diamante, mas não tem diamante nesse jogo, porque o jogo enganou a gente. Mas depois de sofrer tanto, eu finalmente consegui. Em Meteor Crater, foi até que de boa, tá ligado? Porque eu comecei pelas mais difíceis mesmas. E de novo, o bola de canhão fez a limpeza aqui, sem nem eu precisar andar, tá ligado? Sério, é muito broken esse ataque dele. Depois eu fui pra Yellowstone, a penúltima fase. Eu nem tive nem tempo de pensar aqui direito, que eu já tinha passado a fase, pra falar a verdade. E finalmente chego no último mapa, o Monte Rushmore, que tem um dos melhores cenários desse jogo, assim, de longe. Ele é bem detalhadinho. Na verdade, eu acho que é um dos únicos cenários realmente muito bem detalhado aqui, tá ligado? Depois de poucos minutos, estava completo o último desafio do jogo, liberando, enfim, a última conquista desse jogo. E, enfim, estava platinado Ben 10 Protector of the Earth. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa platina desse jogo. Isso aqui é um jogo sensacional, clássico pra todo mundo, tá ligado? Graças a esse site aqui, o Retro Achievement, a gente consegue platinar os jogos do PS2, é claro. Não são todos, porque eu tentei muitos outros jogos pra ver se tinha conquista, mas não tinha. Tipo, uns jogos antigos do Scooby-Doo ou até mesmo outro de Ben 10. Infelizmente, o Ben 10 que eu mais queria platinar não tem conquista aqui, mas eu vou dar um jeito. Mas graças a esse site, amantes de jogos antigos e de platina pode, enfim, platinar seus jogos. E como eu disse pra vocês, eu ainda vou fazer a impossível platina de Ratatouille, tá ligado? Só deixa eu ter mais tempo e mais calma também. E também mantendo aquela meta, 20 mil inscritos, eu vou platinar Cuphead. Enfim, meus amigos, se inscrevam se gostou. Esse é meu canal e até o próximo vídeo.